E aí, você gosta de contar histórias? Você é um bom contador de histórias? Ah, não, eu prefiro ler, não tenho muita criatividade. Não tem problema. O que é importante é que a gente não deixe de ter a magia na nossa vida, de ter livros na nossa vida, inclusive das crianças, porque quanto antes a gente criar o hábito das crianças de ler, melhor, né, gente? Para falar sobre esse assunto, a gente tem uma historinha para contar para você, veja aí. As Três Estrelinhas. Era uma vez uma menininha e sua janela. A noite era sua companheira. Como ela adorava olhar as estrelas. Olha aquela que bonita, olha a outra. Sempre uma descoberta nova. Uma noite dessas, a menininha viu algo diferente no céu. Eram 3 estrelinhas muito, muito brilhantes, mais que qualquer outra estrela. Quando a noite seguinte chegou, a menininha correu para a janela e lá estavam, as 3 estrelinhas, brilhando como nunca. E assim foi por muito tempo. A menininha não entendia por que as 3 estrelinhas sempre vinham visitá-la. Hoje, a menininha se tornou mulher e finalmente entendeu. Claro que ela ainda vai na janela, mas não está mais sozinha. Ah, e as estrelinhas agora têm nome: Luna, Theo e Liz. Como é que vocês fazem isso comigo assim, gente? Que sacanagem, cara. Ai, meu Deus, peraí que eu vou precisar me recompor. Cara, que coisa linda. Ai, eu já tô numa emoção só ultimamente. Obrigada, Ivaí. Ai, produção, vocês me matam. Obrigada, gente. Meu Deus, que coisa... E sabe o que foi legal? O que me surpreendeu tanto? Porque durante a história eu fiquei me identificando tanto com isso, porque na casa que eu cresci, eu tinha uma sacada, né, no meu quarto e eu olhava muito pro céu. Eu sempre olhei muito pro céu. Eu nunca contei isso pra vocês. Como é que vocês sabem? E aí, nessas olhadas pro céu, eu trocava muita ideia com as estrelas e com a lua. Muita ideia. Na época a gente falava conversar, né? Não era trocar ideia. Mas eu conversava muito com o céu e aí eu, ouvindo essa história, me identificando, falei, gente, que historinha mais linda. De repente você me apronta uma dessa? Ah, produção! Poxa, obrigada. Nossa, deu até calor agora, Rosíris. Ai, eu também amo vocês. Eu também amo vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Uau, vamos lá agora conversar sobre literatura infantil. Exatamente. Desculpa, Denise, eu desabei depois desse VT. Denise Guilherme, idealizadora do Clube de Leitores Ataba. Obrigada pela participação. Oi, tudo bom? Bom dia. Eu estava aqui vendo também a história. Que bonito que pegaram você de surpresa. Nossa, menina. Vou te falar, essa tem produção... muito a ver com o que a gente vai falar agora, né? Na nossa conversa, mas que legal. Exatamente, porque se tem uma coisa que é muito gostosa, né, Denise? E eu falo isso por mim, pela minha família, que eu sempre fiz, sempre incentivei, é leitura, que eu acho que isso é um legado que a gente deixa para as crianças e é de uma importância, não só pela questão do desenvolvimento do imagético, né, desse mundo maravilhoso das imagens que a criança vai criando, mas de uma formação de personalidade, né, de uma noção de mundo que você já vai dando para essa criança. Não só falando do conteúdo, né, do que o livro traz de conteúdo, mas do desenvolvimento dessa personalidade. Acho que é tudo isso e muito mais, né, Denise? Sim, é tudo isso e muito mais. Eu estava tão envolvida com a história que eu nem dei bom dia para vocês dois. Eu também fiquei mexida. Bom dia. Bom dia. Sim, é verdade. Assim, ler, né, a literatura para crianças, qualquer literatura, né, mas a gente está falando para as crianças aqui, ela tem uma capacidade muito grande de ajudar a gente a desenvolver a fantasia, né? As palavras num livro, que é essa história que vocês deram como exemplo, que o pessoal apresentou aqui antes, as palavras estão de um jeito diferente das palavras que a gente usa numa conversa, né? Elas estão de uma forma mais elaborada e elas vão ajudando, né, a criar esse mundo simbólico, que as crianças já têm o mundo da fantasia ou do faz de conta, mas a literatura amplia, ela ajuda a gente a ver o mundo com os olhos de outro. Então, eu posso nunca passar pela experiência de ser uma princesa num castelo, mas lendo um livro que conta uma história de um personagem assim, eu passo pela experiência de viver aquilo que ela vive. Isso faz com que eu vá também ampliando o meu mundo interno.
Eu posso passar por muitas experiências na literatura que eu não vou passar na minha vida cotidiana, né? O Ferreira Goulart dizia que a arte diz, né, que a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de fantasia. Para ser saudável, a gente precisa de fantasia. Tem pesquisas, inclusive, que mostram que as crianças que os adultos leem histórias para elas, elas são mais saudáveis, elas adoecem menos. Os bebês que as mães falam com eles nas incubadoras, nas maternidades, os bebês ganham mais peso do que os bebês que poucas pessoas conversam com eles. Então, as palavras são alimento também para as crianças, né? Elas estão criando um mundo, uma casa de palavras com a qual as crianças também vão aprendendo a se narrar, a contar sobre si, dizer o que sente, a expressar suas emoções e a conhecer outras realidades, né? Que é um dos grandes poderes da fantasia, é essa ampliação do nosso mundo, do nosso universo, do nosso conhecimento sobre a vida. É como se o livro emprestasse a nossa experiência. Você chega para uma criança e traz uma história, como se você dissesse, olha, antes de você já teve gente que passou por isso. Vou te contar aqui algumas coisas de gente que chegou antes de você e de gente que nem existiu aí, né? Nem vai existir, mas que existe nos livros. É verdade, muito bom. Eu quero que você fale na volta, Leãozinho, eu vou dar um recadinho e já volto. Aí a Denise conta pra gente a importância do papel. Porque o que a gente tem hoje em dia? Livros através do mundo virtual, as crianças conseguem ter acesso a todo tipo de conteúdo no virtual também. Eu queria saber se o papel, as letras, se resgatar isso, a leitura dos livros físicos é realmente importante também para as crianças de hoje em dia, tá bom? Eu volto já, dou só um recadinho e já venho. Aí você manda sua pergunta também, Leãozinho. Meu coração, obrigada, Paulinho. Vamos voltar com a Denise, então? Que eu deixei uma pergunta aqui de um assunto que eu considero muito importante, porque as crianças muitas vezes estão perdendo, né? Essa coisa de pegar um livro, o hábito de pegar o papel e ler o livro, porque estão muito no virtual, estão lendo os textos, os livros, né, através da internet. A gente pode dizer que é uma necessidade esse resgate, Denise, do livro físico? A experiência do livro impresso é muito diferente da experiência do livro digital, né? O que a gente tem na literatura infantil hoje é o livro em PDF, né? Não é um livro digital, quer dizer, ele não foi criado dentro da linguagem digital. E não é a mesma coisa, porque, especialmente na experiência da leitura com as crianças, a materialidade do objeto, quer dizer, essa coisa dele ter textura, ter cores, ter forma, da gente poder virar a página, tudo isso ativa algumas áreas do cérebro que não são ativadas quando a gente está usando isso num dispositivo eletrônico. É a diferença entre o 3D e o 2D, né? A criança precisa do 3D, né? Sim. E tem uma outra questão, que o livro impresso, ele convoca a gente para essa presença. A leitura no digital é uma leitura muito dispersiva. É muito difícil você ler uma coisa longa no digital sem clicar e já sair para outro e se distrair com uma imagem. Então, você não faz uma leitura que é muito importante, que é a leitura em profundidade, que é mergulhar mesmo naquele universo, né, da experiência do livro. Então, é muito importante o livro físico, sim. Não existe uma oposição, assim, o digital ou o físico. Já está provado que essa geração é uma geração digital, eles vão conviver com a tecnologia, né? Eles já nasceram no mundo digital. Mas é importante a gente, assim como a fotografia não sumiu porque surgiu o cinema, né, são linguagens diferentes, o livro impresso, ele é também muito importante, especialmente para as crianças pequenas, porque ele convoca essa presença e hoje em dia o trabalho dos ilustradores, dos editores, então tem uma preocupação com o papel, o livro tem ali um espaço na página, tem o tipo da letra, tudo pensado para provocar essa imersão do leitor. Então, nos bons livros para criança, né, essa materialidade do papel, formato, às vezes o livro ele é no horizontal por um motivo, ele é comprido por outro. Então, tudo isso conta, que no digital você não consegue ter essas diferenças, né? Porque na tela ele vai ter sempre a mesma dimensão. É verdade. Então, é muito importante, sim. E a gente está falando aqui, vamos dizer, do conteúdo em si, mas a própria escrita, vamos dizer, né? A gente aprende, a gente se desenvolve, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? É verdade. Então, e fala isso também, né? Aumenta o vocabulário, né? Denise? Sim, aumenta vocabulário. Então, as crianças que têm acesso à literatura, isso é muito interessante. As famílias que leem com as crianças com frequência, e mesmo as famílias que não leem, mas se na escola ela tiver contato com livros todos os dias, elas vão ter uma prontidão melhor para o processo de alfabetização do que uma criança que não tem acesso a palavras. Então, além disso, né, de dar essa prontidão, da melhora para o vocabulário, daquilo que eu falei antes, de ter uma melhor condição de saúde,
a leitura literária traz também para a criança a capacidade de se narrar. Isso é muito importante, porque nós somos feitos de narrativas, né? Nós, seres humanos, a gente se diferencia das outras espécies pela nossa capacidade de contar histórias. Nenhuma espécie conta histórias, a gente conta. E o que é contar histórias? É a gente falar de si mesmo também. Então, muitas vezes eu gosto de dizer que se o seu filho não tiver palavras suficientes para contar quem ele é, alguém vai dizer quem ele é. Então, ele vira personagem de outra história, ele não vira protagonista, narrador da sua própria história. Isso é muito importante. Então, a criança poder nomear sentimentos, poder contar o que ela está sentindo, dizer o que ela pensa, né? Imaginar possibilidades, porque a literatura também é isso, né? Que o escritor faz? Ele pensa, bom, e se um gato malhado, né, um dia se apaixonasse por uma andorinha? Então, é uma coisa totalmente inusitada, mas quando você coloca isso no mundo da possibilidade, o que você está dando para a criança é dizendo para ela assim, isso que você tem aqui é o que existe, mas muitas coisas que existem hoje foram imaginadas antes por outras pessoas, foram pessoas que disseram, e se a gente pudesse andar em cima de uma máquina que fosse muito mais rápida que o cavalo, né? E se a gente pudesse voar? Então, tudo isso está no mundo da imaginação antes de virar uma experiência concreta. Então, é muito importante que a criança possa olhar para a realidade e descobrir que ela é muito maior, que ele pode pensar em possibilidades. Além disso, é claro, por exemplo, eu estou passando por uma experiência difícil, de luto, de separação. Então, a literatura pode ajudar também a conversar sobre. Né? Os bons livros ajudam a falar sobre a vida. Agora, o exemplo também é muito importante, acredito, né, Denise? Queria que você falasse sobre isso, porque também não adianta muito a gente, enquanto pais, incentivar a literatura, entregar livros na mão das crianças com frequência e falar, leiam, se os pais não estão lendo e estão com o telefone na mão 24 horas por dia. Então, você fala, ó, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, é o famoso. Eu vou dar um recadinho e volto já, você fala sobre isso. Tá bom, Denise? Por favor. Agora, vamos lá, que a gente estava falando a questão do exemplo, né? Eu deixei essa pergunta no ar, que a gente sabe que o exemplo é poderoso para várias situações, para a educação das crianças, né? Porque a gente vai deixar de legado para eles na criação de hábitos, né? De rotina e tudo mais. Ele vê o pai e a mãe lendo sempre, quer dizer, faz com que ele acabe se acostumando com essa ideia, né? Na questão do livro, isso não é diferente, né, Denise? Não, sempre, como tudo na educação, né, das crianças e também dos adultos, tudo vem pelo exemplo, né? A família precisa, sim, oferecer esse exemplo. Agora, a gente precisa entender que nós somos um país que tem uma história de leitura muito recente. Então, muitos adultos que querem que o filho leia, eles não tiveram esse incentivo na infância nem na escola. Então, o que eu acho que é muito interessante dos pais e das mães entenderem, a gente não lê para as crianças, a gente lê com as crianças. E essa leitura com o seu filho pode ser um jeito de você ressignificar a sua história de leitura. Quer dizer, é meio como se a gente fosse aprendendo a gostar de ler junto com eles, né? Nessa experiência de ler junto. E ler junto com o filho, não só quando ele é pequeno, ele não consegue ler sozinho, porque às vezes parece que a gente lê porque ele não sabe ler. E isso sim é importante, né? A gente emprestar a nossa voz, a nossa competência para ler um texto melhor do que se for ele lendo sozinho. Mas depois que eles crescem, também a gente tem que ler junto. Parece que agora sabe ler sozinho, se vira aí, né? Agora cumpri minha lição. Mas a leitura em família, ela é mais do que cumprir um protocolo, ela é um momento de afeto. É quando a gente está junto com o filho, né? Esse contato físico de ler, de contar uma história, de contar a sua história. Né? Também acho que isso é importante. A gente está falando do livro aqui, mas cada pessoa é um baú, é um livro. Às vezes você está na mesma casa e seu filho não sabe as suas histórias de criança, do que você gostava de comer, que você também não gostava de tomate, que um dia você caiu e ralou o joelho. Essas histórias do cotidiano que vão nos aproximando e vão fazendo a criança perceber que ela faz parte daquela família, que também é uma história, que também é uma narrativa. Então, o exemplo do pai e da mãe, ele é muito importante. Às vezes a gente fala que os dispositivos eletrônicos estão tirando as crianças da leitura, mas também estão tirando os adultos. Então, se eu quero que o meu filho leia, eu preciso ler também. E se eu não sou um leitor, porque não tive uma história que não me favoreceu a formação leitora, não tive esse incentivo, eu posso usar, né, assim como os nossos filhos acabam trazendo muitas vezes a possibilidade da gente ressignificar, né? Às vezes está comendo um monte de porcaria, e você tem filho, você fala, não, agora eu vou ter que melhorar minha alimentação para oferecer para o meu filho uma alimentação saudável. Às vezes você era fumante. Não, agora eu tive filho, eu não vou fumar mais. Então, os filhos trazem a oportunidade para os adultos de melhorar em muitas coisas. Então, por que não aproveitar que seu filho chegou, que ele está aprendendo a ler e melhorar a sua própria relação com a leitura, lendo junto? E a questão também não é de citar autores, né?
recomendar, né? Eu acho isso importantíssimo também, né? Comentar sobre os autores e tudo mais, conhecer né? os grandes nomes, né? Não só da nossa literatura, mas da mundial. Para encerrar, Denise, eu queria só comentar uma coisa bem legal aqui que a Magda compartilhou com a gente, há poucas linhas. Minha filha hoje tem 16 anos, mas quando era pequena, lia todas as noites para ela na cama, deitava ao lado dela e lia uma página e ela outra. Ela até hoje adora ler. Em algum tempo, fui doar os livros dela. E o primeiro livro que nós lemos juntas, ela me pediu para guardar, pois tinha um valor sentimental. Abençoado Dia das Mães para você também, Magda. Que história linda. Obrigada, viu, Denise? Para a gente ver, né, com essa história, o quanto isso fica para sempre. É fundamental. É um legado fantástico, um dos mais importantes que a gente pode deixar para as crianças, né? Machado de Assis mudou minha vida. Ah, que legal, Léo. Muito bom. Denise Guilherme, idealizadora do Clube de Leitores Ataba. Vou deixar aqui o contato para você que se interessou em conhecer o Clube de Leitores Ataba. Você pode acessar lá no Insta, @Ataba Leitura em Rede. Tudo junto, é isso? Isso mesmo. Ataba Leitura em Rede, lá no Instagram. Obrigada, Denise. Foi ótimo te conhecer. Obrigada a vocês. Obrigada, prazer. Obrigada, até uma próxima. Até. Nossa, você vê?